Fala, galera! Tudo bem? Galera, para quem não me conhece, eu sou o professor Marcelo Boaro, sou professor de Física. Eu gravo vídeo-aula de todo o conteúdo da Física do ensino médio e pré-vestibular, ok? Nesse momento, estou gravando vídeo-aulas de Eletrodinâmica. Meus queridos, essa daqui é a aula de número 20, Eletrodinâmica, aula de número 20. Na aula passada, eu falei para vocês de leis de Kirchhoff, tá bom? Então, essa aqui é a aula número 20, sobre capacitores, ok? Estamos no finalzinho da eletrodinâmica, né, galera? Finalzinho da eletrodinâmica. Galera, é o seguinte, eu vou fazer essa aula de capacitores, vou discutir o conceito de capacitor plano, vou discutir com você o conceito de capacitância, vou falar para você da dependência que a capacitância de um capacitor plano tem da sua geometria e do material que está lá no meio, e vou falar da energia em um capacitor, tá bom? Vamos fazer depois um exercício de aplicação desse conteúdo, e aí, no meu vídeo de conteúdo extra, eu vou inserir outros exercícios lá para você. Vou fazer mais uma aula, a aula número 21, vou fazer a aula número 21, que é a associação de capacitores, para a gente fechar a eletrodinâmica, tá bom? Meus queridos, mas antes, vou fazer um pedido para você. Se estiver gostando do meu trabalho, dá um joinha no vídeo, tá bom? Dá um likezinho aí no vídeo, se inscreva no canal, escreva alguma coisa para mim aí, tá bom? Para que a gente possa interagir, para que esses vídeos fiquem movimentados e as coisas fiquem legais. Isso é um incentivo que o professor quer, tá legal? Meus queridos, acabando esse conteúdo, eu tô feliz porque eu tô conseguindo voltar a gravar agora. Fiquei vários meses sem conseguir gravar videoaula, eu terminei uns exercícios de lei de Kirchhoff, agora eu voltei, tá? Note que ali em cima apareceu para você o link da aula 19, leis de Kirchhoff, para você acompanhar. Se você quer pegar, você está vendo esse meu vídeo agora, o primeiro vídeo que você vê meu é esse? Você quer pegar do começo? Escreva aí, ó, Eletrodinâmica, professor Marcelo Boaro, Eletrodinâmica, professor Marcelo Boaro, dá um enter aí, vai aparecer a minha primeira aula. Gravei toda a eletrodinâmica, estou no finalzinho dela, tá? Geradores, receptores, resistores, associação de resistores, resistores em série, em paralelo, potência, tudo mais. Além de um monte de outras coisas que eu gravei a mais para você. Como funciona sua conta de energia elétrica, instalação elétrica da sua casa, chuveiro elétrico, tudo mais. Muito bem, meu querido, então, nesse momento, capacitores. Vamos falar de capacitor para a gente fechar nossos circuitos elétricos que tenha capacitores, tá legal? Gente, bom, primeiro, vou discutir com vocês o capacitor plano. Você tem diferentes tipos de capacitores, tá, gente? Você pode ter o capacitor plano, você pode ter um capacitor cilíndrico, você pode ter um capacitor esférico, mas eu vou discutir aqui apenas o capacitor plano. Os outros capacitores, exercícios que envolvem outros capacitores, eu vou fazer exercícios extras e vou colocar no conteúdo extra desse vídeo, tá? Ao final de todo vídeo meu, eu ponho um link para você de um vídeo que eu faço separado, que é o menu para conteúdo extra, e deixo descrições, tá? Na descrição de vídeo, eu deixo lá as informações também, para que você possa encontrar essas outras coisas, tá bom? Nesse momento, vou falar sobre capacitor plano. Meu querido, o que é um capacitor? Primeira coisa, o que é um capacitor? Para nós, aqui no ensino médio pré-vestibular, um capacitor, meu querido, simplesmente é um elemento do circuito que serve para acumular cargas. Tá bom? É um elemento do circuito que serve para acumular carga. Então eu pego duas plaquinhas como essa daqui, ó. Pego duas plaquinhas como essa, meu querido. Ligo isso a um gerador de eletricidade, a uma bateria, por exemplo. E essa bateria, o seu polo negativo, há um excesso de elétrons, certo? Esse excesso de elétrons possibilita que alguns elétrons venham aqui na placa. Ó, então eu vou ter uma placa que vai ficar com uma carga negativa, enquanto que a outra placa vai ficar o quê? Vai ficar positiva, né, amor? Isso mesmo, vai ficar positiva, ó. Vai ficar positiva, tá bom? Liguei a placa negativa, elétrons saem daqui e vão para lá. Liguei a placa positiva, elétrons saem de lá e vêm para cá. Bom, exemplo de capacitor, gente, no nosso dia a dia. Sabe quando você vai tirar a fotografia? Flash da máquina? Sabe aquele flash? Aquele é um capacitor. Você acumula carga e aí no momento que você dispara a foto, ele dá aquela piscada, não dá? Porque é um capacitor que vai ser descarregado e a sua energia, que eu vou falar para você aqui depois, vai ser gasta numa lâmpada, por exemplo. Então, olha só que interessante. Então, o flash de uma lâmpada é um exemplo de aplicação de capacitor. Quer um outro exemplo?
para você. Sabe aquele desfibrilador? Quando a pessoa tem uma parada cardíaca, que os paramédicos ou os médicos, alguém vai tentar ressuscitá-lo, ele pega aquelas duas placas e dá um choque no coração da pessoa? Então, aquilo é um desfibrilador. E um desfibrilador é um outro exemplo de aplicação de capacitores, tá? Ocorre um acúmulo de carga muito grande lá, uma diferença de potencial bastante grande, que dá um choque para fazer com que o coração da pessoa volte a bater, tá bom? Esse é outro exemplo de capacitor. Muito bem, para nós aqui no ensino médio, capacitor é isso, gente. É um elemento do circuito que serve para acumular cargas. Mas deixa eu falar para você já uma coisa. Capacitor serve para outras coisas também, tá? Quem faz estudo técnico, ensino técnico eletrônica, quem estuda engenharia elétrica, ou mesmo quem faz física, matemática, estuda outras aplicações de capacitores em circuitos, tá bom? Como o capacitor leva um tempo para carregar e um tempo para descarregar, você coloca em circuitos de corrente alternada, que é aquela corrente que fica oscilando, e aí essa propriedade do tempo que ele leva para carregar e descarregar é usada para determinadas aplicações no circuito eletrônico. Mas isso, meu queridinho, não faz parte do conteúdo do ensino médio e pré-vestibular. Então isso eu não vou falar para vocês aqui. Eu posso até fazer alguns exercícios para você colocar no conteúdo extra para você entender um pouco melhor, mais geral. Mas nesse momento, vamos discutir a aplicação de capacitor, nível ensino médio e pré-vestibular. Para você aí, beleza? Meu queridinho, então esse é um capacitor. Aí, nós definimos o conceito de capacitância. Capacitância. O que é a capacitância de um capacitor? Note, capacitor é o objeto, tá? Capacitância é a característica física. Gente, a capacitância, eu posso definir capacitância de qualquer coisa. Qualquer coisa que eu acumule carga, que eu coloque carga nela, ela vai acumular uma certa quantidade de carga. Essa carga acumulada, dividido pelo potencial elétrico que ela vai ter, é a definição de capacitância. Então, olha só que interessante. Capacitância de qualquer coisa é a carga que ela vai acumular pelo potencial elétrico que ela vai ter quando ela acumula aquela carga. Entendeu? Capacitância é a carga acumulada pela DDP, tá? Ou pelo potencial elétrico que ela vai ter. No nosso caso, nesse momento, eu estou estudando com você capacitor plano, não é? Então, a definição de capacitância, meu querido, vai ser o quê? Vai ser a carga que essas placas vão acumular, dividido pelo quê? Dividido pela diferença de potencial que essas placas vão estar sujeitas. Nesse meu exemplo aqui, meu queridinho, para você entender bem, eu coloquei, por exemplo, um capacitorzinho de placas paralelas, plano com placa paralela, ligado a quê? A uma bateria, que tem, por exemplo, 1,5 volt. Então, qual é a capacitância desse capacitor, meu querido? A capacitância do capacitor vai ser o quê? A carga que ele vai acumular, dividido pela DDP que ele está sujeito. Nesse meu exemplo, 1,5 volt. Entendeu? Entendeu? Meu querido, é o seguinte, o símbolo de capacitor que você vai encontrar nos circuitos, é esse aqui, ó. São as duas barrinhas paralelas de mesmo tamanho, tá? O símbolo de gerador, só para você não confundir, vou citar, o símbolo de gerador é esse aqui, lembra? Ó, você tem duas barrinhas, também paralelas, só que uma barra é maior, a outra barra é menor. Gente, note, eu filmo em Full HD, para que você possa assistir isso em tela inteira, tela ampliada, lembra? Para que você possa ver os detalhes da lousa. Muito bem, meu querido, olha aqui. Então vamos lá, bora, de novo, bora. Capacitância é a carga pela diferença de potencial que ele está sujeito. Certo, Boaro? Certo, Boaro? Isso mesmo. Posso pegar esse U, meu querido, que é a DDP, passar para lá multiplicando. Concorda comigo? Pega o U, passa para lá multiplicando. Se eu passo o U para lá multiplicando, eu vou ter Q, que é a carga que esse capacitor vai acumular, é igual a C vezes U. Tá bom? Você pode escrever a capacitância nesse formato, capacitância carga pela DDP, ou a carga nesse formato, Q é igual a C vezes U. Q é igual a C vezes U. Os dois formatos, meus queridos, são muito comuns, tá bom? Os dois formatos são muito comuns. É a mesma coisa, né, gente? Só passou para lá multiplicando. Qual é a unidade de capacitância? Peraí. Como é que é? Unidade? Isso, olha. Carga elétrica era dada em coulomb, lembra? Aproveitar para fazer uma revisão. Carga, coulomb, lembra? Corrente elétrica, coulomb por segundo, ampere, lembra?
Ok? DDP, volt, voltagem, DDP, ok? Potência, watt, watt, lembra? Potência, watt. Resistência, ohm, lembra? Resistência, ohm. Capacitância é dada em quê? É dada em farad, meu querido, farad. A unidade é o F maiúsculo, farad, tá? Não é Faraday não, tá? Faraday era o nome do cara. Farad é o nome da unidade. Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Então essa é a unidade de capacitância. Capacitância. Continuando aqui, galera. Gente, mas quando eu tenho um capacitor plano de placas paralelas, o valor da capacitância desse capacitor, meu querido, vai depender das características físicas dele, né? Das dimensões, da geometria desse capacitor. Então, depende do quê? Depende do que eu tenho lá no meio, depende da distância entre as placas e depende da área dessa placa. Como é que é agora? Como é que é? Olha só. A capacitância do capacitor depende de uma constante. Essa constante, meu querido, é chamada de permissividade elétrica do meio. O E é chamado de permissividade elétrica do meio. Que eu já adianto a você, tá? Na grande maioria dos exercícios, o meio é o vácuo, para facilitar. Às vezes nem é o vácuo, é o ar que ele manda você aproximar do vácuo. É uma constante que você, de maneira geral, não precisa decorar, tá? Os grandes vestibulares, o Enem, mesmo os professores, né? Nas provas eles colocam, porque não faz sentido você cobrar que o cara fique decorando isso. Então vamos lá, ó. A capacitância de um capacitor de placa paralela, plano, depende do que eu tenho lá no meio. Meu querido, esse E é uma constante que depende do que eu tenho lá no meio. É chamado de dielétrico. Dielétrico para nós aqui é sinônimo de isolante. Eu coloco um material aqui no meio, material isolante, porque ele não permite a passagem de corrente elétrica, né, gente? Faz sentido eu pegar um pedaço de ferro e colocar aqui no meio? Claro que não, né, Bora? Claro que não. Se eu coloco aqui um material condutor em contato com as placas, os elétrons saem daqui, dão uma volta e vão para o lado de lá. O capacitor não tem corrente elétrica. Se tiver corrente elétrica entre ele, porque ele estragou, ele está estragado? Não. Então eu ponho o material aqui no meio que seja um isolante. Isolante, tá bom? A é a área, meu querido. A é a área das placas, ok? A é a área das placas. E D é a distância. É a distância entre as placas. Ó, esse aqui é o meu Dzinho, distância entre as placas. Essa área da placa, e aí, o que eu faço? Eu ligo essas placas, meu querido, aqui, ó, aos polos do meu gerador, aos terminais do meu gerador, tá bom? Então, se eu ligo essa placa ao terminal negativo, vai haver aqui uma concentração de cargas negativas. Se eu coloco esse cara aqui, vai haver uma concentração de cargas positivas, tá? Por quê? Quando eu ligo aqui, elétrons saem da bateria e vão até a placa. Do lado de lá, elétrons saem da placa e vão para a bateria. Tudo bem? Tudo bem, meu querido? De maneira geral, os grandes vestibulares, o Enem, ele costuma dar as equações, tá bom, gente? Capacitor é algo que não é tão cobrado assim, nem se compara com resistor, por exemplo. Resistor, gerador, receptor, meu Deus, isso cai pra caramba. Capacitor cai menos um pouco. Então, de maneira geral, ele dá as equações, de maneira geral, tá bom? Para você, meu querido, que vai prestar cursos mais concorridos, você tem que ficar atento, que é o que faz o diferencial para você, tá bom? Na próxima aula, a nossa aula 21, essa é a aula 20, na aula 21 eu vou fazer sobre a associação de capacitores. Lá eu vou fazer associação de capacitores, vou fazer vários exercícios com associação para que você entenda isso aqui muito bem, você se dê bem nas suas provas. Legal? Meu querido, vamos lá então, ó. Então, dependência da geometria e do dielétrico, ou seja, do formato, do tamanho, da distância entre as placas e do que tem lá no meio. Essa é a dependência. A capacitância é o EA sobre D. EA sobre D. Meu querido, quanto maior a área, maior a capacitância. Maior a área, maior a capacitância. Mais carga eu vou conseguir ter ali, né? Mais carga eu vou conseguir ter ali, maior a capacitância. Não é? Quanto menor a distância, mais uma carga enxerga a outra, entre aspas. Quanto menor a distância, maior vai ser o acúmulo de carga, porque mais uma carga, entre aspas, enxerga a outra, entendeu?
Então, se eu diminuo a distância, maior acúmulo de cargas ali também. Maior acúmulo de cargas, maior a capacitância. Tá legal? Muito bem, meu querido. Então, visto isso, vou passar agora para falar para você da energia potencial elétrica que vai ser armazenada em um capacitor. Energia armazenada no capacitor, Boaro? Claro, né, gente? Claro. Capacitor que para nós no ensino médio não serve para armazenar energia? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar um capacitor, vou pegar esse capacitor, vou ligar uma pilha, ele carrega. Depois que ele carrega, eu uso essa energia acumulada nele para, por exemplo, fazer uma lâmpada piscar, num flash, não foi o que eu falei? Bom, mas se a lâmpada piscou, Boaro, passou corrente elétrica, produziu luz, essa energia veio de algum lugar, não veio? Veio, claro. Veio de onde? Da energia potencial elétrica que estava acumulada nas placas do capacitor enquanto ele estava carregado. Claro, claro. Então, meu querido, capacitor carregado acumula carga, né? E acumula energia, claro que sim. Então, eu vou falar para você agora, meu querido, da energia potencial elétrica armazenada no capacitor. Ah, boa. Então, ó, para você entender melhor, eu fiz aqui um gráfico da carga elétrica em função da DDPU. Carga elétrica em função da DDPU. Gente, ele começa no zero. Ele começa no zero. Claro que ele começa no zero, né, gente? Ó, isso aqui é o gráfico de Q, que é igual a C vezes U. O C é a constante, é um gráfico de Q por U, né, gente? De Q por U. Por que ele começa no zero, Boaro? Não entendi. Claro que você entendeu. Olha só, ele começa no zero. Por quê, meu querido? Se não tiver nenhuma DDP, se o U for zero, quanto vale o Q? Se o U for zero, quanto vale o Q? Claro, aluno atento, o Q é zero. Claro. Se não tiver ligada nenhuma bateria, não vai ter nenhuma carga acumulada no capacitor. Não é verdade? Se não tiver ligada nenhuma bateria, não vai ter nenhuma carga acumulada no capacitor. Por isso que ele começa no 0, 0. Tá bom? É uma equação do primeiro grau. Ó, Q é C vezes U. Q é variável, U é variável, o C é a nossa constante. Chamada de capacitância, aluno atento. Capacitância, ok? Muito bem, meus queridos. Então, olha só. Quando eu faço o cálculo da área do gráfico, da carga pela DDP, tá? Quando eu faço o cálculo dessa área, eu vou obter o que, meu querido? Eu vou obter energia. Gente, carga vezes DDP é energia. Carga vezes DDP é energia, tá bom? E como é que eu calculo? Como é que eu calculo essa área? Que figura geométrica é essa, Boaro? Que figura geométrica é essa? É um triângulo, não é? Aqui no ensino médio, a gente calcula as áreas basicamente 3 figuras. Basicamente. Triângulo, retângulo e trapézio, não é? Triângulo, retângulo e trapézio. Para nós aqui, ó, a área de um triângulo. Como é que eu calculo a área de um triângulo mesmo, Boaro? Como é que eu faço? Base vezes altura dividido por 2. Não é assim que a gente aprende? Base vezes altura dividido por 2. Ou seja, olha aqui, ó, a área numericamente igual a energia. Então, a energia vai ser Q vezes U dividido por 2. Q vezes U dividido por 2. Entendeu como é que funciona? Eu vou citar uma coisa para você aqui, ó, e já vou apagar, só para você lembrar. Que energia é carga vezes diferença de potencial, tá? Isso aqui a gente estudou com mais cuidado na nossa eletrostática. Então, trabalho, que é uma forma de energia, é a carga vezes a diferença de potencial. Lembra? Lembra disso? Nesse momento aqui, eu não tinha gravado ainda, não gravei ainda a eletrostática, eu vou gravar depois. Mas isso aqui a gente vai ver em detalhes. Se você já estudou um pouco de eletrostática, você lembra. O trabalho da força elétrica é a carga de prova vezes a diferença de potencial entre os pontos. Lembra? O trabalho da força elétrica é a carga de prova vezes a diferença de potencial entre os pontos que você transporta essa carga. Lembra? Então, olha só. Trabalho é o quê, meu querido? Trabalho é o quê? Energia. Trabalho é uma forma de energia. Carga vezes DDP. Opa! Então, trabalho, Boaro, é a carga vezes DDP? Trabalho, ou seja, Joule, no sistema internacional, é a carga, que é o Coulomb, vezes a DDP, que é Volt? Isso mesmo. Joule é igual ao Coulomb vezes Volt. Então, energia é a carga vezes a DDP. Não foi isso que apareceu aqui? Em outro formato, mas foi isso que apareceu aqui, ó. Carga vezes DDP. Ou seja, Coulomb vezes Volt. Que é o quê?
Joule, que é energia. Por isso que a energia do capacitor, dá uns assim na gente quando acontece essas coisas. Né? Entendi por quê. É por isso, meu querido. Então a energia potencial elétrica aqui do capacitor vai ser Q vezes U sobre 2. Por que sobre 2, Boaro? Por que esse 2 aqui? Nunca entendi, Boaro. Gente, é a área do gráfico. A área do gráfico. Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Meu querido, mas é possível também você escrever essas fórmulas, né, a fórmula de energia, em outros dois formatos. Por quê, Boaro? Por quê? Porque a carga é C vezes U, concorda comigo? A carga é C vezes U. Então, no lugar da carga, eu posso escrever C vezes U. Então, fica de que jeito? Como é que vai ficar, Boaro? Se no lugar da carga eu escrever C vezes U, vai ficar C vezes U sobre 2. C vezes U sobre 2. Isso é C vezes U ao quadrado sobre 2, né, Boaro? Claro. C vezes U sobre 2 é C vezes U ao quadrado sobre 2, tá bom? Mas eu posso escrever também em outro formato. Por quê, Boaro? Por quê? Porque ao invés de eu isolar em Q, ao invés de eu isolar a carga em Q, eu posso isolar em U. Então eu passo C dividindo, meu querido, fica Q sobre C é igual a U. É ou não é? Q sobre C é igual a U. Então, no lugar do U, eu posso escrever Q sobre C. Então, essa fórmula também pode ser escrita como Q quadrado sobre 2C, tá bom? Q quadrado sobre 2C. Por quê, Boaro? Por quê? Q sobre C é igual a U. Coloca aqui, ó, Q sobre C, fica Q vezes Q ao quadrado, sobre 2C, tá bom? Então, são esses os dois formatos, né? Os outros dois formatos, meu queridinho, que você pode encontrar a energia potencial. Resumo para você, caro, querido estudante. Resumo, capacitores, finalzinho da eletrodinâmica. Estou montando um circuito elétrico mais complexos, certo? Então eu vou inserir agora os capacitores. O que são capacitores, Boaro? O que são capacitores? Para nós, capacitores são elementos do circuito que acumulam carga. Apenas isso. Para nós aqui no ensino médio pré-vestibular, são elementos do circuito que acumulam carga. Ok, eu vou explicar para você capacitor de placa paralela, ou capacitor plano. Capacitores mais complexos, como esférico e cilíndrico, eu vou resolver exercícios no conteúdo extra. Ligo a uma certa DDP, vai haver um acúmulo de carga. Elétrons saem daqui e vêm para cá, elétrons saem daqui e vai para lá, certo? Definimos capacitância. Capacitância de um corpo qualquer. Capacitância de qualquer coisa. É a carga que essa coisa acumula dividido pelo potencial elétrico dela, ok? É a carga que ela acumula dividido pelo potencial elétrico dela. Bom, então a capacitância é definida como sendo Q sobre U, carga acumulada, U, a DDP entre as placas, no caso de capacitor de placas paralelas. Se eu passar o U para lá multiplicando, eu vou ter Q é igual a C vezes U. Q é igual a C vezes U, certo? Muito bem. Qual é a unidade de capacitância, Boaro? Qual é a unidade de capacitância? É o Farad. Farad, não é Faraday, não, tá? Faraday era o nome do cara. É o Farad. Letra F maiúscula, tudo bem? E aí, como eu estou estudando capacitor de placas, né? O capacitor plano, de placas paralelas, o plano, então eu tenho que falar para você também do que depende a capacitância em função da geometria e do que tem lá no meio. Bom, então a capacitância C é o EA sobre D. C é o EA sobre D. O E, meu queridinho, é chamado de permissividade elétrica, tá? Depende do meio que tem lá. Já adianto para você, 99% dos casos, ele manda usar como vácuo para facilitar e te dar o valor dele, tá? É uma constante. O A, o que é o A? É a área das placas. E o D, Boaro? O D, Boaro? O D é a distância entre as placas. Tudo bem? Tudo bem? Energia potencial armazenada. Ora, eu acumulo carga no capacitor. Essa carga tem energia. Eu uso essa energia para piscar uma lâmpada, por exemplo, quando eu tiro uma foto no flash. Não é isso? Então ele tem energia acumulada. Essa energia pode ser usada para outras coisas. Então ele tem energia acumulada. E como é que eu calculo, Boaro? Como é que eu calculo energia? Meu querido, a energia potencial é Q vezes U sobre 2. Por que, Boaro? Porque veio da área, não é? Base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2, não é? Tirei isso aqui. A área numericamente igual a energia, Q vezes U sobre 2.
mas graças à expressão nesse formato, eu posso escrever a energia em outros dois formatos, que é essa daqui, né? A energia também pode ser escrita como Q vezes, C vezes U quadrado sobre 2, ou Q quadrado sobre 2C, tá bom? Meu queridinho, isso é o capacitor plano. É o que aparece para você em quase todos os exercícios, tá? Poucos vestibulares, né? O ITA, o IME, eles gostam de cobrar em alguns momentos capacitor não plano, capacitor esférico, cilíndrico e tal. Aí tem fórmulas diferentes, mas eles dão para vocês e tal. É um nível de complexidade muito avançado que os grandes vestibulares do Brasil inteiro não cobram, tá? Eu tenho muito prazer em falar para vocês agora do Brasil inteiro, porque eu sei que eu tenho alunos no Brasil inteiro, né? Tem gente que me escreve de tudo que é lado. Tem um aluno que me escreveu esses dias querendo entrar na Federal do Amazonas, outro aluno lá no Rio Grande do Norte, tem um aluno que me escreveu lá de Maputo, em Moçambique, um abraço para você. Ele escreveu assim, ó, professor Boaro, saiba que as suas aulas estão a chegar a Maputo. Eu falei, meu Deus do céu, estão a chegar? Vou ver esse português de Portugal, né? E aí é Maputo, capital de Moçambique, né? Então isso roda muito mais do que eu imaginava, para ser sincero com vocês, tá? Meus queridos, vamos fazer o exercício de aplicação? Vamos? Exercício de aplicação. Ó, acompanhe aí na sua tela, acompanhe na sua tela. O exercício de aplicação, galera, diz assim, ó. Um capacitor foi conectado a uma bateria de DDP 12 volts por meio de fios de resistência elétrica nula. O capacitor foi conectado a uma bateria de 12 volts por meio de resistência elétrica nula. Ok. Sabendo que a capacitância vale 6 microfarad, responda. Sabendo que a capacitância vale 6 microfarad, responda. Letra A. Qual será a carga acumulada nas placas do capacitor em microcoulomb quando a chave CH for fechada? Qual será a carga acumulada nas placas quando a chave for fechada? Letra B. Qual a energia em joules acumulada no capacitor carregado? Qual vai ser a energia quando estiver carregado? Letra C. Quais as indicações do amperímetro e do voltímetro após o capacitor atingir a carga plena? Note que no circuito eu tenho um voltímetro em paralelo com o capacitor e um amperímetro em série no circuito, claro, né? Tá coerente, voltímetro em paralelo, amperímetro em série. Ele quer saber as indicações desses elementos aí do circuito. Tá bom, meu querido? Então, vamos fazer? Vamos fazer? Voltando aqui, galera, ó. Bom, então ele deu um circuito, um capacitor que vale 6 microfarad, ligado a uma fonte de tensão de 12 volts, um amperímetro, voltímetro e a chave. Bom, ao ligar a chave, o que acontece, meu queridinho? Elétrons vão sair do polo negativo da bateria, vão até o capacitor e vão acumular lá, ó. Tá bom? E da outra placa, bora? E da outra placa? Elétrons vão sair dessa outra placa. Ops, risquei aqui. Elétrons vão sair da outra placa e vão vir até o polo positivo da bateria, certo? Gente, vamos lembrar? 6 microfarad. Micro é 10 a menos? 10 a menos? 6 farad. Isso. Vamos lembrar? Revisãozinha? Eu já apago. Mille, 10 a menos? 3. Micro, 10 a menos? 6. Nano, 10 a menos? 9. Isso, meu querido. Mili, 10 a menos 3. Micro, 10 a menos 6. Nano, 10 a menos 9. Qualquer coisa, tá bom? Muito bem. Revisado isso, ele quer a carga em microcoulombs, não é? Se a capacitância é 6 vezes 10 a menos 6, a DDP é de 12 volts, galera, 6 vezes 12, 72. 72 vezes 10 a menos 6, o que? Carga dada em coulomb, aluno atento. Isso. Mas como ele quer em microcoulomb, isso vai dar então 72 microcoulombs, tá bom? Tcharam, letra A é só isso. Qual é a carga? Capacitância vezes a DDP, que ele está sujeito, 72 microcoulombs, ok? E quanto à energia, Boaro? E a energia? A energia você pode escrever em diferentes formatos, lembra? C vezes U sobre 2, Q quadrado sobre 2C, não é? Ou Q vezes U sobre 2. Eu escrevi naquele formato porque foram as informações que ele me deu. Então ficou C vezes U sobre 2. O C vale 6 vezes 10 a menos 6, ou seja, a capacitância do capacitor vale 6 vezes 10 a menos 6.
A DDP que ele está ligado é de 12, 12 ao quadrado, sobre 2. Galera, então fazendo essa conta aqui, ó, vai dar uma energia potencial elétrica de, eu fiz a conta agora há pouco, dá 4,32 vezes 10 a menos 4 joules. Lembra, meu queridinho? Unidade do Sistema Internacional de Energia é o joule. E aí, na letra C, ele me perguntou, tá bom. Depois que o sistema fica estacionário, ou seja, acumulou carga, parou corrente elétrica. Bom, acabei respondendo já um pedaço da pergunta, né? O que vai acontecer? Qual a indicação do voltímetro e qual a indicação do amperímetro? Gente, o amperímetro marca 0. Por que o amperímetro marca 0? Por que a corrente elétrica é 0, Boara? Não estou entendendo. Por que a corrente elétrica é 0? Quando eu ligo, meu querido, lá está descarregado. Os elétrons vão sair daqui e vão chegar lá. Elétrons saem de lá, chega aqui. Chega uma hora que lá está tão apertado quanto aqui para os elétrons. Uma linguagem popular para você entender. Em outras palavras, uma linguagem mais técnica, o potencial elétrico desse ponto é igual ao potencial elétrico desse ponto. Então não tem o porquê dos elétrons saírem daqui e irem para lá. Eles estão lá tão apertados, entre aspas, como eles estão aqui. Então não tem o porquê deles irem para lá, entendeu? O mesmo acontece com o lado de cá. Aqui eles estão tão folgados, entre aspas, como eles estão aqui. Então não tem mais o porquê de elétrons ir daqui para lá, de lá para cá, não acontece nada. Atinge o regime de equilíbrio, né? Carregou a placa, parou, tá bom? Então a corrente elétrica vale 0. Outra coisa que ele perguntou, qual a indicação do voltímetro? Meu querido, a indicação do voltímetro é o quê? A indicação do voltímetro é a própria força eletromotriz da bateria. Como assim, Boaro? Como assim? Gente, o amperímetro e nada é a mesma coisa, é um amperímetro ideal, né? E como não tem corrente elétrica mesmo, não tem queda de tensão nenhuma sobre ele. Então, lembra daquele artifício? Se eu chamar esse ponto aqui de X, que é o ponto da plaquinha, tudo aqui é X, ó. Aqui é X também, aqui é X também. Ou seja, o ponto menos e esse ponto menos tem o mesmo potencial, é X e X. Esse ponto aqui, Y, posso marcar aqui também, ó, não tem problema. Esse cara é Y, esse cara é Y, esse cara é Y. Então, a bateria fornece uma DDP de 12 volts que está entre os pontos X e Y. Só que o capacitor, quando ele foi carregado, ele também ficou ligado entre os pontos X e Y. Ô, meu querido, então não tem corrente elétrica. Mas aquele capacitor está ligado a uma DDP que é igual a que a bateria fornece. Entendeu? Por isso que o V é igual ao E, que é igual a 12 volts. Tá bom? Tudo bem? Meu querido, então é isso. Aula 20 acabou. Aqui em cima eu coloco para você um link para a aula 21, se você já foi para o conteúdo extra dessa aula. E aqui embaixo eu coloco o link para o conteúdo extra. Gente, eu coloco também esses links nas descrições dos vídeos, tá bom? Então, toda descrição de vídeo tem os links que eu coloco aqui na tela para você. Então, ó, no conteúdo extra dessa aula, o que eu vou fazer? Eu vou pegar outros exercícios que envolvem capacitor e exercício que tem capacitor em circuito elétrico, vou resolver para você poder pensar, aprender como resolver circuito elétrico que contenha capacitor, tá bom? Naquela aula lá em cima, na aula número 21, eu vou fazer o quê? Associação de capacitores em série, em paralelo, mais exercícios de circuitos elétricos com capacitores em série, em paralelo, tá bom? Vou fazer exercícios da Unicamp, da FUVEST, que cai essas coisas, do Enem, como isso é cobrado para vocês, para que você possa ter um entendimento bom, tá legal? Meu querido, você percebe que eu filmo sem aluno na sala. Claro, eu quero fazer uma filmagem de muito boa qualidade para você. Eu não posso fazer vídeos muito curtinhos, porque vídeo curtinho não ensina nada, tá bom? Vídeo curtinho não ensina nada, mas também não posso fazer vídeos muito longos, porque eu sei que seu tempo é muito apertado, né? Então, depois que você vê um vídeo como esse, para o vídeo, volta o vídeo na tela do exercício e tenta você mesmo fazer. Lembra? Você é o agente ativo do processo. Você que tem que fazer, meu querido, para que você aprenda, passo a passo, tá? Faz conteúdo a conteúdo, vídeo a vídeo, passo a passo, tá? Você vai aprendendo, vai enriquecendo, as coisas vão caminhando. Tá bom? Meu querido, muito obrigado mesmo. Deixe comentários, inscreva-se no canal, tá? Dá joinhas nos vídeos, se está gostando do meu trabalho, isso me incentiva, me ajuda pra caramba, tá legal? Então, ó, sou muito grato mesmo, estou muito feliz em voltar a gravar, faz uns 3 meses aí, 4 meses quase que eu não gravei nenhuma videoaula de fato, eu gravei só exercícios de outras coisas, postei outras coisas que eu já havia gravado. Agora, graças a Deus, eu estou próximo das férias do meio do ano, desse ano aqui, nas férias do meio do ano agora, eu vou gravar um monte de coisa sobre eletromagnetismo. Eletromagnetismo! Chegar o eletromagnetismo. Então eu vou gravar o eletromagnetismo. Está tudo preparado, estou começando a organizar.
Estou tendo apoio aqui do Colégio Ave Maria para poder fazer isso, então vou gravar um monte de coisa aqui para poder postar para vocês alcançarem os objetivos de vocês, tá, galera? Tá bom? Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus, tudo de bom e até mais. Gasguei, até mais, tchau.